Vou convidar aqui o pastor Francisco, ele vai trazer a mensagem desta noite. Esteja com seu coração preparado para ouvir o que Deus vai falar. Já falou ao coração do pastor Francisco e vai falar ao nosso coração nesta noite. O pastor Francisco é um homem de Deus, uma pessoa muito querida, que a Igreja Batista Atitude ama demais. Eu queria que você mais uma vez estendesse as suas mãos para cá. Pai, aqui está o teu filho, o pastor Francisco. Use de forma sobrenatural nesta noite, Deus. Guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde o seu trabalho, guarde o seu ministério, Deus. Use a vida dele, use a vida também da Elisângela, Deus, a sua esposa, que terá a responsabilidade de fazer a tradução em Libra, vai interpretar o seu esposo nesta mensagem. Que cada surdo aqui presente, que cada surdo que está vendo, assistindo, participando do culto pela internet, e aqueles que ainda virão mais tarde esse culto, esse surdo possa ser impactado, Deus. Use a tua filha e o teu filho agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Uma vez perguntaram, séculos passados, para um determinado pregador: qual o tempo que nós estamos? Ele respondeu: é o tempo de Josué. Uma década depois, perguntaram para o outro pregador: qual o tempo que nós estamos? Ele respondeu: é o tempo de Samuel. Pelo menos a cada 5, 10 anos pergunto qual é o tempo que nós estamos. Não é diferente de hoje. Qual o tempo que você está? Eu queria pensar nesta noite sobre a história de um homem. Um homem talvez que marcou uma geração, deixou um legado para aquele povo. Eu queria me reportar e pensar com os irmãos nesta noite sobre a vida de um homem que literalmente foi chamado por Deus num tempo de exílio, num tempo em que as pessoas foram literalmente, os caldeus massacraram os judeus, retiraram de Jerusalém, conduziram até a Babilônia e lá ficaram 70 anos. 70 anos escravizados na Babilônia. Até que veio o primeiro personagem chamado Zorobabel. Traz consigo 50 mil homens, contando, claro, com as mulheres. É a primeira fase desse retorno a Jerusalém. A segunda fase é a fase de Esdras. 6 mil judeus saem da Babilônia e ele começa a ensinar a lei do Senhor, porque muito tempo os judeus estavam sem contato com a palavra de Deus, com as Escrituras. Eu estou me reportando ao ano 538 a.C. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Mas quando vamos pensar nesse segundo momento de Esdras, nessa reconstrução espiritual, porque a missão de Esdras era reconstruir o nível espiritual dos judeus. Mas tem uma terceira fase, é a fase de Neemias. Neemias tem uma missão também, reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Vieram poucos, mas pasmem, Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias é conduzido, não Neemias apenas, mas o pai dele, os pais dele são levados para a Babilônia. O pai dele é chamado de Acalias. Acalias é levado com a sua esposa para a Babilônia. E nesse tempo de escravidão nasce Neemias, numa cidade chamada Suzã, capital de Elã, na Pérsia. Ele nasce lá, cresce, um menininho, um adolescente, um jovem. Cresce.
Até que um dia, um rei, chamado Artaxerxes, o convida para ser copeiro. Porque algo identifica em Neemias. Um menino, um jovem, ele sabia que ele era judeu. Até porque Artaxerxes convivia, por ser um persa, com muitos judeus. E ele passa, esse menino, esse jovem, esse adulto agora passa a ser copeiro do rei. Passei uma experiência recente. Chegou no momento do café, da autoridade. E cerca de mais ou menos 6h30, 7 horas da manhã, foi preparado um pedaço de pão, um copo de suco, um queijo, um pouco de ovos, num prato. Chamou o copeiro. E aí, o policial federal diz: prove. O copeiro veio, comeu um pouco de ovo, pegou o ovo, colocou no pão, comeu um pouco, pegou o suco, pegou tudo que tinha naquele prato. Mas se tivesse envenenado, esse copeiro, meu amigo, morreria. Era uma função de intimidade. Criou-se um tempo de intimidade de Neemias e Artaxerxes. E pasmem, Artaxerxes, filho de Assuero, casado com Ester. Conhecia a história. Ele com certeza sabia que Assuero um dia contou a história. Olha, filho, eu conheci a Ester. Ela foi até ousada em entrar. Com certeza o Assuero contou a história de quem era o povo judeu. Nasceu Artaxerxes. Artaxerxes agora vai governar a Pérsia. E esse homem, Neemias, está lá presente. Não conhecia os moradores de Jerusalém, porque ele nascera na cidade de Suzã. Criou-se lá. Neemias vem do período pós-exílio. Até que um dia sai de Jerusalém um homem chamado Anânia. Anânia era um dos irmãos dele, mas que era morador de Jerusalém. Anânia vai ao encontro até Suzã, ele sai de Jerusalém, muito próximo, são 1.600 quilômetros. Ele sai de Jerusalém até a cidade de Suzã, caminha, montado no seu animal da época, talvez um dromedário, poderia até ser um jumento, pouco importa o fato que ele caminhou 1.600 quilômetros de Jerusalém até Suzã, para dar uma notícia muito boa para Neemias. Capítulo 1 de Neemias, versículo 1 e 2. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 1 de Neemias, versículo 1 e 2. Diz o texto sacro diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Chegou Anani, fez uma pergunta. Anani, como é que está Jerusalém? E é interessante esse jogo de palavras que lá na Babilônia nasce um menino chamado Neemias. E para quem já ouviu em alguns momentos, sabemos que no judaísmo, quando o pai, e é o pai que dá o nome, quando dá o nome o filho vai marcar uma identidade naquela geração. E Acalias, quando recebe aquele menino no colo, diz: o seu nome será Neemias, consolado por Deus. Neemias significa consolado por Deus. Mal sabia Neemias que ele traria consolação para um povo decaído, cabisbaixo. Mas é interessante que Acalias também, o seu pai, quando Acalias nasce, diz: seu nome será Acalias, aquele que espera por Deus.
Mas também um dos irmãos de Neemias chama-se Anani. No hebraico significa gracioso, aquele que dá graça. Então temos 3 personagens interessantíssimos no texto. O que isso tem a ver conosco? Eu queria justamente compartilhar a temática. O homem que permanece em segredo com Deus, constrói. O homem que permanece em segredo com Deus, constrói. 3 pontinhos de propósito. Constrói. O que ele pode construir? O homem que permanece, eu fiz questão de colocar permanecer, porque permanecer não é um verbo transitório. O verbo estar é transitório. Eu posso estar hoje e amanhã não estar. Mas o homem que permanece em segredo, Deus constrói. Constrói. Eu quero te apresentar 3 pilares. Para você entrar nesse texto e entender que você é esse homem que permanece com Deus em segredo para construir. Construir 3 valores. Construir 3 pilares. 3 verdades. 3 fundamentos. O fato é que é interessante, abrindo um parênteses aqui, até o século II, 2 livros eram juntos. Esdras e Neemias eram livros juntos. Não tinha essa divisão que nós temos hoje, Esdras e Neemias. Haja vista que o livro de Esther é anterior a Esdras. Por isso tem a presença de Assuero em Esther. Para depois vir o filho em Artaxerxes, em Esdras e Neemias. Anterior. Mas o fato curioso nesse parêntese é que só a partir do 3º século que um dos pais da igreja, chamado Orígenes, fez essa cisão. E aí chegou até nós como Esdras e Neemias. Mas o judaísmo permaneceu com algo antigo. Na Bíblia judaica não tem cisão. Continua Esdras e Neemias num único livro. Fecha parênteses. Então a notícia é que ele chega para ele, Anani vem com alguns de Judá. E aí ele começa a relatar, versículo 3 diz: disseram-me para Neemias, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Este homem não conhecia os moradores de lá. É muito mais fácil chorarmos por alguém que nós conhecemos, verdade ou não é? É muito mais fácil. Por exemplo, o pastor Claudio, ele foi ao Rio de Janeiro porque ele conhecia muito bem o Davi, a família do Davi. Mas eu quero pensar com os irmãos nesse momento, é pensar na vida de Neemias chorando por aqueles que ele nem conhece. E ele começa a jejuar, orar a Deus. O que ele quer construir? O que esse menino nascido na Babilônia agora mal sabia de uma missão? O que ele queria reconstruir verdadeiramente? O que impulsionava Neemias? O que pulsava no seu coração? A primeira verdade que eu quero destacar é que o homem que permanece em segredo com Deus constrói uma vida de oração. Construir uma vida de oração não é de um dia para o outro. Só para vocês terem noção, capítulo 1 começa dizendo que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O calendário judaico é diferente do nosso. O mês de Quisleu é no mês de dezembro.
Por isso fiz questão de deixar isso aqui para os irmãos verem. O mês de Quisleu é entre novembro e dezembro. Novembro e dezembro é esse mês de Quisleu. Alguns chamam de Kislev. O fato é que esse mês, no mês de Quisleu, no mês de dezembro, ele recebe uma notícia. Ele ora. Clama a Deus, jejua. Capítulo 2 de Neemias diz que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O mês de Nisan é o mês de abril. De dezembro a abril, nós temos 4 meses. O homem orando todo dia. Foram 4 meses ele orando a Deus, jejuando com Deus, clamando a Deus, esperando uma resposta de Deus, daquilo que Deus impulsionaria o coração dele. Ele recebe a informação de Anani, e quando ele recebe a informação, dá a ele a vocação. A informação de Anani trouxe vocação para Neemias. Ele começa a chorar. Ele começa a clamar. 4 meses orando. 4 meses buscando a direção de Deus. Neemias, como eu falei, nunca tinha visto aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Só para vocês terem noção, a cidade de Jerusalém já passava por mais de 142 anos em escombros. 142, tudo decaído. Mas tinha um homem lá na Babilônia orando. Tinha um homem, Deus, revela. Me dá estratégia. O que eu vou falar com o rei? Deus, trabalha no coração do rei. Deus, atende o clamor. Deus, ele chorando, jejuando. Pedindo, Deus, toca no coração de Artaxerxes. Todo dia ele clamava a Deus. Insistia com Deus. A informação chegou até ele. Ele fez da informação a sua própria vocação. O seu chamado. A oração gerou uma atmosfera espiritual e brotou 3 fatores nele. Primeiro, empatia. Brotou empatia nele, brotou altruísmo. Versículo 4 diz que, tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Brotou empatia. Empatos no grego. Dentro da dor do outro. Dentro da enfermidade do outro. Isso é empatia. Empatos. Não é à toa que surgiu patologia. O fato é que ele quer entrar na dor do outro, ele consegue, ele não conhece, mas ele entra. E eu fico pensando esse outro fator que Neemias, por não ter conhecido as pessoas de lá, mas nasceu empatia no coração dele. Ele queria construir justamente uma vida de oração. Mas também gerou essa oração reconhecimento que Deus é grande. Versículo 5 diz assim: e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele chega, Deus, tu continuas sendo grande e temível. Você já orou a Deus dizendo, Deus, tu és grande, tu és temível. Neemias está dizendo, Deus, diante de todo esse caos, tu és o Deus dos céus, grande e temível. Que intimidade de Neemias para com Deus. Neemias relembrou o tempo de Abraão. Um Deus grande e temível. Um Deus que o povo dizia, Moisés, fala tu com o povo, porque nós temos medo. Esse Deus que é grande e temível. O povo tinha medo de Deus. Por isso dizia, Moisés, fala tu. Neemias agora reconhece que Deus é grande. Neemias agora brota nele a confissão, ele começa agora a pedir perdão. Versículo 6 diz que estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos,
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai pecamos. Temos cometido pecado. Ele confessa. Esse homem agora, de fato, ele quer ser um homem que permanece em segredo com Deus para construir uma vida de oração. Ele começa a se envolver. Confissão pelos que pecaram e também pelos pecados dele. Ele confessa. Só que eu quero destacar algo interessante, que a oração, ela trabalha em nós o esperar. A oração trabalha em nós o esperar. Isaac orou 20 anos para que sua esposa fosse curada da esterilidade. Mônica orou 30 anos para que seu filho, que seria conhecido Santo Agostinho, se convertesse. A oração trabalha em nós o esperar. O grande problema é que nós somos imediatistas. Queremos as coisas rápidas. Neemias esperou 4 meses orando para chegar diante do rei. Para que Deus tocasse no coração do rei e olhasse. Porque todo dia Artaxerxes olhava para o copeiro. Mas teve um dia que no sobrenatural de Deus, Deus moveu Artaxerxes. E ele viu algo diferente em Neemias. Por que está triste, Neemias? Isso é tristeza do coração. Olhou para o rosto triste, mas como a palavra diz que o coração alegra, formoseia o rosto. Quer dizer que quando eu estou triste, o meu rosto transparece. A minha tristeza e quando eu estou alegre, da mesma forma. Não tem como esconder. Depois que chegou o Covid, até pode esconder um pouquinho. O Covid, algumas coisas se escondem. O fato que Deus moveu o coração desse rei. Mas a oração trabalha em nós o esperar. Estamos na era das orações do fast food. As pessoas querem orar hoje e acontecer amanhã, ontem. As pessoas querem o fast food das orações. A moda agora é ore hoje. Você já recebeu ontem. Deus não trabalha assim. Há momentos específicos que Deus atende assim. Saul, pare. E foi instantâneo. Mas houve momentos na guerra espiritual. Porque se não fosse Deus enviar Miguel, Daniel estaria sem resposta de Deus. Houve um tempo de espera. Há quanto tempo você está orando e Deus não responde? Será que ainda é o tempo? Será que Deus se esqueceu de você? Será que Deus não atende mais orações? Será que Deus não continua sendo grande, terrível e temível? A oração trabalha em nós o esperar. Foram 4 meses ele orando. Não sabemos, o próprio escritor não escreveu tudo que ele orou a Deus. Ele apenas pegou um tecido e começou a colocar as palavras. Mas não colocou tudo. Porque se ele fosse colocar os 4 meses que ele orou a Deus, seria um outro compêndio. O fato é que ele trabalhou isso. Ele não falou para o rei. O fato é que acontece tudo isso. Tem pessoas aqui nesta noite que estão orando há anos. E talvez ficam pensando, Deus esqueceu de mim. Por isso que eu citei Mônica, a mãe de Agostinho. 30 anos orando. E ele se converteu a Cristo. 20 anos orando. E Rebeca foi curada. Isaac orando. 20 anos. Ele poderia falar, essa história do meu pai é a história da carochinha. Que Deus temível e terrível é esse? Que Deus grande é esse? Mal sabia que nas orações judaicas apareceria em todas as orações, até o dia de hoje, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Mal sabia ele, mal sabia Neemias que ele seria consolado por Deus. O nome dele, como já foi colocado aqui. Quantos quilômetros? Meu irmão, 1.600, como eu falei. Ele agora vai, orando 4 meses, ele vai em direção ao oposto daquilo que Anani veio. Ele sai de Suzã, a cidadela, e vai a Jerusalém. Ele chega lá. Mas antes disso nós falamos, narramos, a expressão dele era triste. Até que Artaxerxes diz: o que você quer? Só contextualizar. O que Neemias pedisse, o rei atenderia. Sabe por quê? Porque naquela época, copeiro não era apenas para provar algo para o rei. Era uma intimidade mútua. Toda a história do rei, sabe quem conhecia? O copeiro. O copeiro conhecia a comida predileta dele. Passava por ele. O exame era dele. Ele conhecia tudo do rei. Até que o rei diz: pede tudo. Versículo 3 diz: e lhe respondi: viva o rei para sempre. Capítulo 2, versículo 3. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão assoladas e tenho portas consumadas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Aí diz assim: então orei ao Deus dos céus. E aí versículo 4 diz assim: e disse ao rei, ele começa: se é do agrado do rei, que me dê cartas, que me dê isso. Orei ao rei. O intervalo do versículo 3 para o versículo 4 não tem. Como é que ele orou? Ele orou no Espírito. Depois que o homem passa 4 meses orando a Deus, ele não falou: rei, espera um pouco, eu vou no banheiro, eu vou pedir consulta, vou consultar a Deus. Ele já estava consultando no Espírito a Deus. 4 meses Deus preparando o coração dele. Orando no Espírito. Ele não verbalizou nada. Ele disse, e respondi ao rei: se é do agrado do rei, envie cartas aos magistrados, para que eu possa chegar lá e entrar nas cidades. E respondi ao rei: pede o que você quiser. E orei ao Deus dos céus, e respondi. Orou e respondeu. Não teve nem tempo. Não teve nem tempo dele provar a bebida do rei ainda. Foi mais rápido. Ele estava conectado com Deus. 4 meses. Estava orando. E Deus já trabalhando no coração dele e no coração do rei. E aí ele atendeu. Mandou animais. Mandou alguns servos. Só que teve algumas coisas que o Neemias não pediu. Neemias não pediu para Artaxerxes um exército. Neemias não pediu que soldados fossem com ele. Mas Deus sempre faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Deus continua sendo grande e terrível. E temível. É por isso que Deus, através do apóstolo Paulo, diz: Ele está além daquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Deus continua sendo temível, terrível e grande. Como diz o nosso irmão judeu, Ele é o Gadol Elohai, o grande Deus, poderoso. Quem pode temer esse Deus? Quem pode paralisar esse Deus? Ele encontrou o homem, nascido da Babilônia, para mostrar a vocação a ele. Quanto tempo você está orando para um milagre na sua vida? 4 meses? 1 ano? 20 anos? 30 anos? 50 anos? 100 anos? Possivelmente 100 anos você não está orando. Quantos anos você está orando para um milagre acontecer na sua vida? A oração trabalha em nós o esperar. Espere em Deus. Ele é grande e terrível. Ele não mudou. Nós que mudamos. Neemias caminha 1.600 quilômetros até a cidade de Jerusalém.
montado no animal. Como a cidade de Suzã é Pérsia, o animal típico de lá era um dromedário. Ou melhor, já era um camelo. Porque dromedários não tem em Jerusalém. Então ele monta num camelo e vai 1.600 quilômetros. Se você é de carro é fácil. Um pouco mais que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro são 1.100 quilômetros. 1.200 mais ou menos. 1.600 eu chego perto da Bahia. Chego ou não chego? Perto da Bahia. Agora de camelo, meu. Sabe quantos dias? Para chegar lá, 20 dias. No barato. Parava. O animal está cansado. Vai beber água. Acumula água. Vai caminhar mais. Descansa, come. Sabe o que ele fazia também nesses intervalos? Orava. Se fosse perguntar, nem mesmo o que está fazendo? Estou orando. Até o camelo orou. Estava todo mundo lá se convertendo. Até camelo orava. E ele caminhando 1.600 para cumprir a vocação dele. A segunda verdade é que o homem que permanece em segredo com Deus constrói uma vida de intimidade com Ele. Intimidade valente. Intimidade. Capítulo 2, versículo 11. Diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. O diagnóstico de Neemias é: eu chego em Jerusalém, fico 3 dias. Ele diz: fiquei 3 dias. Então, à noite, olha só a estratégia do vocacionário. Cheguei à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Pouco importa se foram 10, 15, uns poucos homens. À noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Eu vou falar bem devagar para vocês entenderem. Deus quer falar com uma pessoa específica nesta noite. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Vou repetir. Não declarei. Tem uma pessoa específica aqui que precisa ouvir só esse trecho. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Deus colocou segredos no coração dele. E ele não espalhou para as pessoas. Ele estava indo com poucos homens. Mas ele foi lá olhar como é que estava. Ele não chegou. Léo, deixa eu contar um negócio. Cara, Deus falou comigo que vai acontecer isso agora. Ô, Donel, deixa eu contar um negócio. Caraca, eu estava nessa peregrinação de 1.600 quilômetros. Deus falou tanto, falou assim, falou assim, falou assim. Pâmela, te contar um negócio, Pâmela. Quando faltava 400 quilômetros para chegar a Jerusalém, Deus me falou uma palavra que foi top. Ele guardou o segredo. E Deus está pedindo nesta noite, guarde segredo de Deus no teu coração. Não conte. Tem coisas que nem sua esposa, seu esposo podem ouvir. Não se aqui assustado com isso, não. Tem coisas que Deus fala ao teu coração que nem sua esposa ou seu esposo podem ouvir. Ele não falou para o seu pai: pai, Acali, a sua bênção, quero te contar, pai. Diz o texto: não declarei a ninguém. Ninguém no hebraico continua sendo ninguém. Ele não contou para ninguém. Sabe por que muitas coisas retardam a nossa vida? Porque você sai contando tudo. Sabe por que as coisas estão paradas na tua vida? Porque você sai contando tudo, confia em todo mundo. É por isso que as pessoas não andam. Recebe a direção de Deus, sai contando para a primeira pessoa que aparece, nunca viu aquela pessoa. Quer se mostrar espiritual por quê? Espiritual guarda segredo, não conta para outros. Guarde segredo. Um dia, a mãe de Jesus guardou no coração que ele era o Messias. Diz assim, guardou as palavras no coração.
guardou no coração. Segredos. Guarde segredo. Não conte. As pessoas ficam incomodadas com o teu segredo, sabia? Conte o teu segredo para outros, que o outro não conta para o outro, e o outro conta para o outro, até a torcida do Vasco. Só para contrariar. Tá bom, Flamengo. Dizer o quê, né? Você vai contando. E sempre aquela pessoa que te conta diz, ó, segredo entre nós. Entre nós. Bate e volta. Aprenda a guardar segredo. Vale a pena guardar segredo. Até Deus guarda segredo. Nem Deus contou para Jesus quando ele volta. Ele nem sabe. Nem Jesus sabe. Ele volta, mas não tem hora. Não tem data. Deus não chegou, meu filho! Você retorna para buscar a igreja. É hoje, não. Deus guarda segredo. Por que você não guarda segredo? Aprenda a fechar a boca. Talvez muitas questões, muitos projetos estejam paralisados. Projetos talvez estejam, como eu falei, paralisados porque você conta demais, fala demais. Fale menos. Neemias pouco falou. É por isso que Jesus pouco falou no seu ministério. Ele foi mudo ao matador. Pouco falou. Tu és o rei dos judeus! O teu reino é daqui ou de lá? Onde é teu reino? Tu és a verdade? Ele só ouviu Jesus. Tu dizes que eu sou. Tu dizes que eu sou. Guarde segredo. Quanto tempo está orando para o milagre em sua vida? Você tem segredo com Deus? Você quer ter segredo com Deus? Se prepare. Porque o segredo que Ele te der, você vai ter que guardar no teu coração. Neemias tinha um lugar secreto com Deus. 4 meses no lugar secreto. E por isso passou a ter os segredos de Deus. Quem tem lugar secreto com Deus, pastor Claudinho, passa a ter os segredos de Deus. Quem tem lugar secreto com Deus, passa a ter os segredos dele. E Deus começa a enviar os segredos do coração. Ele guardou. Versículo que nós acabamos de ler diz que não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Aí ele vai na porta do vale, vai na porta do monturo e vai examinando as portas caídas. Mas a terceira e última verdade de um homem que permanece em segredo com Deus é que ele constrói uma vida de total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Porque quando você começa a orar, não pense que vai ficar tudo em paz, não. Por isso tem aquele jargão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Aquele momento que você ora, o negócio, rapaz, estou orando, não está funcionando. É que você pensa que não está funcionando. Aí você desiste. E Neemias orando 4 meses, Deus só enviou 3 para contrariar. Aos inimigos nós conhecemos, começam. O que você vai fazer? E foi por carta, não estavam tete a tete até então, não. E a questão foi o seguinte, versículo 19. Porém, imagine construir os muros. São muros de 12 metros de altura. É pequeno, né? 12 metros de altura. Reconstruir 12 portas. Era o projeto.
Só que tem um porém, né? Versículo 19 diz, capítulo 2, porém Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, e diz, quando souberam, zombaram de nós. Às vezes você relata sonhos, as pessoas vão zombar. Vocês relatam os projetos de Deus, vão zombar. Um dia José foi colocar o projeto dentro da família. Primeiros que zombaram foram os pais. Está louco? Vou me curvar você? Guarde segredo. Eu não estou dizendo que Deus possa intervir. Se você é um tagarela, está contando por Deus, Deus pode intervir. Mas você não poderia guardar mais segredo e receber amanhã? Eu não estou dizendo que você é das pessoas que sai contando tudo e Deus não venha realizar. Não é isso. Mas é melhor receber amanhã do que há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Neemias sabia porque estava lá, porque o povo pecou, porque o povo estava iníquo. No tempo do seu contemporâneo Esdras, os sacerdotes estavam casando com pagães. O nível espiritual estava péssimo, um caos. Neemias agora vem para reconstruir os muros. Porque quem deveria reconstruir o nível espiritual era Zorobabel, que não conseguiu. Ele reconstrói o templo, mas ninguém queria mais de templo, queria morar em casa. Ninguém queria mais tempo no tempo de Zorobabel. E 50 mil judeus que voltaram. E o povo ficou, como diz os franceses, à volonté, de qualquer jeito. Ninguém queria mais um templo. Queria para as casas. Queria mais sacrifício. E agora entra esse personagem Neemias. Vou reconstruir os muros. Só que o ápice é que, antes dele sair para reconstruir muros, ele fica 4 meses com Deus, reconstruindo seus próprios muros. Dentro dele. Nascendo, gerando empatia. Gerando comunhão com Deus. Gerando confissão com Deus. Gerando arrependimento com Deus. Confessando os dele e os dos outros. Sem conhecer os outros. Deus começa a reconstruir muros de Neemias. Começa a gerar nele consolo de fato, porque o seu próprio nome significa consolado por Deus. E quando Deus gera consolo em Neemias, ele está pronto. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei Artaxerxes. Eu quero isso, eu quero aquilo. No espírito. Os zombadores que nós colocamos ouviram de Neemias que era o eterno Deus. Só que eles zombaram de nós, diz o texto. E nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Os 3, numa só voz, na sua escrita, numa cartinha para Neemias, diz, você está louco? Uma construção dessa, que vai demorar 52 dias? Você está louco, Neemias? Você quer se rebelar contra o rei? Não sabia os 3 que o rei estava sendo movido por Deus. O nível espiritual desses 3 era nem caos, é abaixo do caos. Tudo carnais. Eles viviam pelo que viam. Eles andavam porque estavam vendo que tinha que pular de uma coisa para outra. É a vida desse Gesem, Tobias, Sambalate. Mas aí vem a resposta. Por isso, o último pilar. O homem que permanece em segredo com Deus constrói uma vida de total dependência de Deus. A resposta de Neemias, para nós concluirmos essa palavra. A resposta de Neemias tem uma profundidade muito grande. Versículo 20 diz, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele não falou, o Deus do céu. Ele não falou, eu vou conquistar. Eu vou derrotar. Eu vou construir. Eu vou levantar esses muros. Não. O Deus do céu. O Deus do céu. Não é as tuas forças. Não é a tua inteligência. Não é o seu PhD. Não é a sua formação.
não é o seu intelecto, é o Deus do céu que vai dar bom êxito nesse projeto. É o Deus do céu. Repare que ele fala muito, Deus do céu, Deus dos céus. Por quê? Ele estava ligado nos céus, pensando nas coisas que vêm do céu e não nas coisas que vêm de baixo. Enquanto os três pensavam nas coisas que vêm de baixo, ele pensava nas coisas que vêm do alto, do céu, o Deus dos céus, o Deus do céu que é grande e temível, o Deus dos céus que dará bom êxito, é o mesmo Deus do céu que está dando vitória para a sua vida nesse tempo. O Deus dos céus te dará bom êxito. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Ou seja, quando eu sou dependente de Deus, gera em mim autoridade. Ele continua, então nós, os servos, nos disporemos e reedificaremos. Aí ele, nasce a voz profética e diz, porém vós, para cada porém que se levanta contra ti, Deus levanta outro porém. Porém vós, diz o texto, todavia não tendes parte, não tendes direito, nem memorial em Jerusalém. Trocando em miúdos, o nome de vocês nunca será mais lembrado na história. Porque a história que será contada foi que o bom êxito foi dado pelo eterno Deus. Deus continua sendo o bom Deus, o Deus dos céus, quem nos dará bom êxito. Depois disso, a história, nós sabemos que vai acontecer um monte de cenas. E todas as vezes esses caras insistentes, vão lá. Até que um dia ele vai dizer, está construindo. Estou fazendo uma grande obra. E eu não posso descer. Estou fazendo a grande obra. Capítulo 6, versículo 3 de Neemias diz, estou fazendo a grande obra. E não posso descer. A Igreja Batista Atitude, ela está fazendo a grande obra. Toda vez que se levanta um porém, Deus levanta outro porém. O porém de Deus é terrível e temível. O porém de Deus tira as pessoas da história quando se levanta contra os filhos dele. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sempre tem aqueles malucos que deixam de ser usados. Sempre tem os desligados. E Satanás se aproveita dos desligados. E muito. E Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra. E é interessante quando ele diz isso, 4 vezes ele recebeu a carta. E ele diz, e eu permaneci com a mesma resposta. Estou fazendo a grande obra e não posso parar. Satanás é insistente. Mas o homem de Deus, o homem que permanece em segredo com Deus, constrói uma vida de total dependência. Neemias diz, sou dependente de Deus. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu sou dependente de Deus. Quando todo mundo está triste, cabisbaixo, diz, não vos entristeçais. Ele criou a música. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele criou essa música. Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais. Porque você está triste. Quem é dependente de Deus sabe que até a tristeza amanhã vai cessar. Vai cessar. Tem o tempo da tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu fico pensando que ele pegou, e capítulo 8 já está a Esdras junto também na missão. Ele pega a Esdras, eu fico pensando, não está no texto, eu fico pensando que ele pega a Esdras e começa a dançar. Esdras, vamos cantar a música do tempo. Essa música em 2021 será cantada. Todas as igrejas cantarão, porque ainda naquele tempo o nosso Deus continuará sendo grande e temível. E quando eles estiverem tristes, vão cantar, a alegria do Senhor é nossa força. Quando os inimigos se levantarem, eles dirão, olha, não posso descer. A obra é muito grande. Eu não posso parar essa obra. Eu não posso.
porque estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a refletir um pouco sobre isso. Sobre tudo que você ouviu nesta noite. Eu não sei como estão as tuas forças. Eu não sei como está a sua vida de oração. Eu não sei como é que está seu nível de intimidade com Deus. Eu não sei o tempo que você está esperando. Aquela oração que você tanto tem clamado ao Senhor. Eu não sei o tempo. Quem sou eu para dizer o tempo que Ele vai te responder? Mas eu sei de uma coisa. Que o mesmo Deus de Neemias, a mesma fala de Neemias, Ele continua sendo o nosso Deus, grande e terrível. Deus que dá bom êxito. Deus do céu. O Deus que está se antecipando àquilo que você está pensando agora nesse momento. O Deus que está colocando uma lembrança ou relembrando aquela oração que você até esqueceu, pediu para Ele. Meu Deus continua sendo o Deus grande e terrível. Eu gostei dessa expressão, grande e terrível. É assustador. Deus assusta. Mas quem tem segredo com Deus, assusta muito mais. Porque outros vão querer. O que Deus está falando com ele? Por que as coisas estão funcionando? Qual é o segredo? Qual é a senha? Me diz a senha. A senha é compromisso com Deus. Porque só tem segredo. Deus só revela segredo para aqueles que querem compromisso com Ele. Neemias nem imaginava que sairia da Babilônia para restaurar em 52 dias Jerusalém. Não foram só muros que eram levantados, eram vidas restauradas também. Talvez nesta noite você se encontre como os muros de Jerusalém, caídos, um caos. Talvez precise desse Deus grande e terrível. Eu não conheço todos aqui, mas se tem alguém nos visitando nesta noite, se você precisa reconhecer esse Deus grande e terrível, eu queria que você orasse comigo. Orasse com muita intimidade. Repita essa oração breve que eu vou fazer. E você vai ter um encontro com esse Deus grande e terrível. Você não vai querer mais se afastar desse Deus grande. Por isso ora assim: Deus, ouvi tua palavra. Entendi tua palavra. Esta noite eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Quero reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim, por isso eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero andar com esse Deus grande e terrível que é o Senhor. Eu quero seguir minha vocação, meu chamado. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Reconheço que sou pecador. Que sem o Senhor não dá, que sem o Senhor não consigo escrever a história, porque só o Senhor que escreve histórias certas. Por isso, Deus, eu me rendo a Ti. Te reconheço como Senhor e Salvador. Ora a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou comigo, entendeu isso, só levante a sua mão, dizendo: eu quero receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Onde você está? Só quero que você levante a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Deus, eu quero te receber como meu Senhor. Eu quero andar contigo, um Deus que é nível terrível, grande. Só levanta as suas mãos dizendo: Deus, eu quero te seguir. Se você quer seguir Jesus Cristo, levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Só levante as suas mãos tão somente. Que Deus te abençoe. Mas também uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração é: e você que já é crente maduro, você que já caminha com Jesus, que já há algum tempo tem orado, que já há um tempo tem peregrinado com Ele, naqueles momentos que só você e só você sabe, aquelas crises sem explicações,
Deus direciona nesta noite para dizer: Ele é Deus grande e terrível. Naquele momento de tristeza, de desânimo, Ele te consolou. Ele esteve contigo. Não foi um psicólogo, não foi um psicanalista, não foi essas pessoas que te ajudaram. Deus esteve contigo, não desprezando, claro, os profissionais. Mas Deus é grande e terrível. Ele não esqueceu de você. Ele continua sendo Deus que consola. Por isso, na introdução falamos, 10 anos perguntaram, qual é a geração? Um respondeu, geração de José. 10 anos depois perguntaram, qual é a geração? A geração de Samuel. Se me perguntassem, qual é a geração desse tempo? Eu digo, a geração de Neemias. Uma geração que reconhece que Deus é grande e terrível. Que quem dá bom êxito é o Senhor. Não são nossas forças. Não é a nossa inteligência, nosso intelecto, nosso aprimoramento. Não é, nunca foi. Deus dará bom êxito. Nós somos tudo para Ele. Por Ele. Porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Por isso Neemias conclui dizendo, o Deus do céu nos dará bom êxito. Nunca esqueça disso. Você conquistou até então que o Deus do céu te deu bom êxito. Isso chama-se o quê? Humildade e reconhecer tudo que somos, tudo que temos é para Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.